eu acho que o vôlei me deu essa noção de equipe, de trabalhar em equipe, mas também me deu essa noção de estratégia que eu acho que é o diferencial hoje para Muito bom, estar no Iron. mercado. Bem-vindos ao Reset Podcast, seu espaço semanal para uma conversa sobre moda, sustentabilidade e inovação. Eu sou a Alexandra Fará, jornalista. E eu sou o Jonathan Marques da Fonseca. Estamos aqui para recebê-los e com o oferecimento da ADN Reset, Marketplace de moda sustentável. E responsabilidade social. adnreset.com. Se você gosta do Reset Podcast, videocast, indique para seus amigos, curta, compartilhe, ajude a gente a divulgar e a conseguir continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso e gratuito. Sim. Em breve vai ser pago. Vou aprender com meus entrevistados, agora é conteúdo pago, por enquanto de graça, podem ir. Gente, hoje a gente está aqui com uma pessoa atrevidíssima. Que eu amo, e um gato. É bom entrevistar gente bonita. Obrigada, Iron. Iron Martim. Todo mundo deve ter ouvido falar. O nosso nome quente da moda brasileira. Chega com uma roupa maravilhosa e com um discurso idem. Eu acho que é louco, né? Porque no fim as pessoas confundem muito o que é roupa e o que é moda, Sei. né? Eu lutei muito para não fazer moda. Eu queria fazer design. Assim como eu acabei de falar que formei em design numa faculdade que eu lembro de você lá, quando você fazia parte do IED. Mas no fim eu faço moda porque eu falo de uma história, sabe? E a roupa é uma desses reflexos, assim. Eu sinto isso. Mas você lutou pra não fazer moda? Porque você Lutei. achava que era fútil? Eu achava que era fútil. Você queria fazer produto. Queria fazer produto. Mas moda é produto, né, Iron? Não deixa de ser. Mas Você tem que envolver ele numa... eu vim uma desconstrução também, assim, porque, imagina, eu sou um menino, fui um menino, né, do interior do Mato Grosso. Quanto você tem? Tô com 31. E minha família era muito, por mais que eu vim de uma família só de mulher, no interior do Mato Grosso, mulher pratica o machismo também. Então, elas achavam que profissão de homem tinha que ser doutor, ou médico, ou advogado, enfim. Por isso que eu fiz medicina e fiz direito, inclusive. Eu vim numa desconstrução, assim, de mim, assim, de entender quem eu sou e do que eu poderia fazer. E acabar na moda foi o final dessa desconstrução. Por isso eu comecei no design de produto. Porque mesmo amando moda e desenhando vestido desde os meus 6 anos de idade, o produto era mais aceitável para aquela sociedade e para mim mesmo. Por isso eu fiz design de produto e não moda. Mas o que te levou então para algo que teoricamente, inicialmente você era contra? Me conhecer melhor e entender os meus limites também, Entendi. sabe? Entender que eu podia mudar, que eu podia me desconstruir mesmo, sabe? Eu acho que sair de Sinop foi importante para entender e conviver com pessoas diferentes de mim, daquela sociedade e abrir minha cabeça mesmo. Quando você saiu de lá? Eu saí de lá cedo, eu fui atleta de vôlei, né? Eu joguei vôlei desde os 14 anos de idade. Fui morar no interior de São Paulo jogando vôlei pro Lupo Náutico, que era um clube de Araraquara. Aí depois eu fui para Cuiabá, porque eu queria ficar mais perto da minha família, ganhei bolsa numa escola lá, eu fui contratado por um time, Que posição você jogava? era levantador. Para, que fácil! Levantador. E foi É bom, gente, que joga esporte de equipe, aprende a conviver. Aprende a conviver e estratégia, né? Eu acho que o levantador, ele é o cabeça do jogo real. Então, eu tô ali recebendo o passe do líbero, de quem tá passando, olhando pro outro lado, entendendo como é que tá a movimentação na quadra, entender se eu vai pro ponta, vai pro meio, vai pro oposto, ou se eu vou jogar de segunda, sabe? Então, eu acho que o vôlei me deu essa noção de equipe, de trabalhar em equipe, mas também me deu essa noção de estratégia que eu acho que é o diferencial hoje para Muito bom, estar no mercado. Tô entendendo melhor agora. Você criou a Missy, né? Que é... Há quanto tempo? A Missy é meu TCC do IED, Sei. né? Eu formei em 2018, e começou como um estúdio multidisciplinar de design, né? Eu acho que você estava no IED, você entende muito como era o processo de produto lá. Na verdade, o curso era design de produtos e serviços, e a abordagem era muito design de serviço, design thinking.
Então a ideia era criar uma abordagem, a partir dessa abordagem entregar produtos ou serviços. Então ele começou, a Missy começou com esse escritório multidisciplinar. Então eu chamei alguns amigos de gráfico, produto, para pegar projetos de terceiros para a gente conseguir grana mesmo. Aí nisso eu fui criando essa metodologia e entendi que eu queria materializar isso em produto. Aí eu lancei a Missy como marca de produto, mas ela começa como um estúdio multidisciplinar de design. E ficou um tempo, os dois? Ficou um tempo os dois. Porque eu precisava de dinheiro, não porque eu queria. Certo. E de onde vem a Missy? Missy é uma pesquisa do meu TCC de identidade brasileira. Dos termos que mais aparece é miscigenação. Aí nasce esse neologismo Missy. Ah, que massa. A pesquisa de Brasil, miscigenação é um dos termos que mais aparecem, né? Porque não existe povo mais E miscigenado que você acha brasileiro. que a sua roupa é uma roupa que você olha e fala, olha que roupa brasileira? Eu acho que existem muitos Brasis, sabe? Eu acho Me que conta. para uns sim, para outros não. Acho Sei. que o Brasil é muito grande e é difícil falar que essa estética é brasileira. Ela também é brasileira, mas ela não define o Brasil Naquele estereótipo, né? naquele estereótipo. Eu acho que o que diferencia também a Missy no mercado é falar de um Brasil profundo do qual eu venho, a minha história, que amarra, que faz parte desse processo criativo, mas ao mesmo tempo entrega um produto contemporâneo e bem acabado, o que é muito difícil. E talvez livre de estereótipo, assim, sabe? É um produto que existem códigos que diferenciam o produto, mas ao mesmo tempo ele não é aquele figurino de Brasil tropical estereotipado, sabe? Que eu acho que é o que Tampa, chita. Exatamente. E o Brasil também é isso. O Brasil é modernismo também. Então eu acho que o mobiliário, eu fiz mobiliário, eu lancei a Missy com uma coleção de mobiliário e vestuário. O lançamento foi Por isso esse. que a loja é linda. Aham. Eu fiz o projeto da loja. Aham. E eu acho que esse estudo do movimento modernista brasileiro sempre foi muito motivador, assim, para eu tentar trazer a moda, a roupa para esse lado, sabe? De falar, putz, o Brasil é super reconhecido no mobiliário brasileiro, por que a roupa não é? Sabe? Por que a roupa não pode seguir esse mesmo processo, as mesmas linhas, os mesmos recortes? Então, eu sempre trouxe isso para o mesmo processo. Por isso que a roupa se Por conecta. que não é, hein? Porque o Brasil já tem Sérgio Rodrigues, já tem... Porque eu acho que vem meio colado na arquitetura, né? Colado na arquitetura, exato. E a gente, essa coisa do tropical, você acha que a roupa fica em segundo plano? Do clima, você fala? Eu acho que em Eu segundo também plano, tenho muito esse questionamento em alguns momentos, histórico. eu acho que faz sentido, assim, eu acho que, principalmente para cidades praianas, eu acho que isso Que é o rola, que domina. que domina a estética do Brasil, eu Ou acho pelo que menos lá, na minha cidade, na sua, tem uma preocupação. não tem mesmo Não, porque eu acho tanto. que hoje em dia estão comprando bastante roupa. Mas Lá. compra muito mais para se enquadrar dentro de um contexto do que de fato para servir a roupa naquele momento, sabe? Eu acho que isso dificulta um pouco de o Brasil ter uma marca de moda porque a moda está muito mais na questão de se enquadrar e de questão de status social da marca que você está carregando do que de fato do tecido, do acabamento, da estética, né? Tipo, hoje em sociedade a moda, ao meu ver, é muito mais isso. Por isso que eu queria que a Missy carregasse e representasse pessoas que estavam a fim de discutir um Brasil diferente do que você foi apresentado até agora. E assim, em termos de personalidade, a gente muda de acordo com o tempo e somos impactados pelo que está ao nosso redor, né? Obviamente. E a gente falava de cabaré. No que a estética do cabaré impactou pra você nessa visão de mundo e de moda? Eu acho que tudo, porque minha primeira eu acho que eu sou muito a minha primeira infância, acho que todos nós somos, né? Em relação às referências. Então, minha primeira infância foi dentro de um cabaré. Isso fez com que eu fizesse Cabaré o raiz. produto. Eu acho que essa mulher, que é muito estereotipada para quem não conviveu nesse contexto, porque a prostituta ela não é o que as pessoas acham que ela é. As pessoas não conhecem essas mulheres, elas têm histórias por trás daquela profissão. E a moda ali, dentro do cabaré, ela só é um artigo é como se fosse uma ferramenta de fazer o trabalho acontecer, não são elas, sabe? Então eu acho que o meu olhar para dentro dessa mulher e para dentro do cabaré é menos estereotipado do que a gente enxerga como cabaré, porque para você cabaré para mim é puteiro ou é zona. Então, tipo, isso já muda completamente a estética de tudo, sabe? Sim.
Não, as pessoas não acreditam muito nessa história de cabaré, né? Assim, você chegou. Eu não sabia disso. Eu tô afastada, eu tava aqui no telefone pegando seu canal. Que eu quero citar umas coisas do seu canal no Instagram, que eu gosto muito do jeito que você se comunica, juro. Obrigado. E as coisas que você coloca e tudo, tava aqui, eu não tava distraída, não, tava pegando o canal. Mas assim, e aí eu pergunto de você, né? Para a nova geração, para as pessoas, porque realmente isso é uma força muito grande, assim, você estava muito longe. Você chegou com uma força muito grande e a gente até agradece por isso, assim, né? Acho que... Obrigado. E as pessoas falam assim, tadinha, essa história de cabaré não é verdade. É sério, eu não sabia disso, não. Eu tô sabendo As agora. pessoas duvidam. Mas se for alguém da nova geração é porque alguma coisa tem comigo. Que não leu, né? Ou não leu. Não, isso aí, as pessoas têm coisa. As Mas pessoas... também uma coisa do estereotipo. O Brasil nunca vai aceitar. Estereótipo. Eu sou fala francês aqui. Não, desculpa, do estereótipo que você é um menino branco tipicamente paulistano. Você poderia ser um menino branco tipicamente Essa paulistano. passabilidade me traz cara de muitas... rico. O cara de rico. Então, assim, quando você fala isso num conceito. Claro, tudo é vantagem. Num conceito São Paulo, Brasil, as pessoas vão olhar pra todo esse conjunto e vão dizer, não, isso não existe. Quando, na Outra verdade, coisa é que muito mais você estava na minha primeira lista de entrevistados, lembra? Lá atrás, nos primeiros 6 meses. Aí a pessoa falou assim, não, mas ele não é sustentável, ele é industrial. Assim, eu acho que não dá pra abraçar o mundo. Não, mas me conta o que você pensa de sustentabilidade. Porque você é um menino inovador. Eu quase não comunico. A sua marca... Exato, a gente não quer que você comunique. Porque não é greenwashing pra mim. Pra mim é um precedente. No meu processo, o mais sustentável possível é obrigação, não é diferencial pra alavancar minha marca. Pra alavancar. Não é. Eu acho que a Miss conta uma história muito diferente do que as marcas no Brasil contam, que vem por parte da minha história, das minhas referências, das minhas vivências. E, inclusive, a Júlia que está aqui comigo, ela discute pra gente, ela trabalha no meu marketing, e ela sabe o quanto pra gente, a gente poderia comunicar muitas questões de sustentabilidade dentro da Miss e eu não comunico. Né? Tipo, a gente zerou toda a emissão de carbono, por exemplo. A entrega é carbono neutro. A prioridade de tecidos são tecidos nacionais e tecidos naturais. Tipo, o poliéster, ele entra assim, quando faz realmente parte de uma composição para a gente chegar naquele movimento do tecido necessário, sabe? Enfim, a gente fez um chinelo injetando sobra de jeans da indústria têxtil. Sobra de quê? De jeans. Olha. Então, assim, a Miss, se duvidar, é a marca mais sustentável do Brasil. Mas pra mim isso não é diferencial, pra mim isso é obrigação. Não, mas sabe? você entende que se ela é mais sustentável do Brasil, você não se sente um pouco nesse lugar de você ter que inspirar já uma geração? Porque eu te entendo. Pra mim é tão ridículo não ser, e não fazer o possível pra não ser, que, tipo, a minha geração, eu acho que, assim, é uma discussão que eu tenho com as pessoas, principalmente de uma geração anterior à minha. Sim. Pra mim é idiota, é idiota você ter... É a mesma coisa de você falar pra geração mais nova que ser homofóbico é feio. Tipo, não ser sustentável também, pra mim tá igual, sabe? Tipo, não tentar ser o mais sustentável possível dentro da sua empresa é meio que obrigação. Então eu não vou... Não deveria ser um diferencial. Selo verde, etiqueta verde, sabe? Tipo, é isso, sabe? Eu acho que é obrigação. Da mesma forma que é obrigação você não ser racista e você não ser homofóbico. Pra mim tá igual. É verdade. Mas as pessoas ainda continuam pedindo pra ninguém ser racista, pra ninguém ser homofóbico, Exato. porque o Brasil ainda é o país que mais mata... Sim. Né? Uma vez o Carvalhal me falou isso, que ele fez alguma pesquisa, alguma coisa, não lembro, que a Miss apareceu como uma das marcas mais sustentáveis, assim, na visão do público dele. A gente teve uma conversa assim, ele me falou isso. E sem eu comunicar. Ótimo. Porque é uma percepção natural do que a Miss significa hoje no mercado e de quem realmente entende e se aprofunda no processo da marca, sabe? Revirando a etiqueta de composição, enfim, entendendo o que a marca, como a marca se posiciona. Isso de uma forma natural, orgânica. As pessoas percebem quando faz parte do processo criativo. Que faz. Entendi. E falando em processo criativo, como funciona o seu processo criativo? Como foi o seu processo? Qual o tamanho da Miss e pra onde você quer ir? Nossa. Deixa essa pergunta quase no final, tá acabando? Não. Deixa eu ver. Gente, o negócio pode funcionar, tá, moça? Você tem que me falar, vai. O meu processo... as pessoas acham que a gente romantiza muito o processo criativo, né? O criativo romantiza o processo criativo e o cliente também romantiza o processo criativo. Você sempre trabalha. Você sempre Não, trabalha. é denso, é muito denso. É pesado. E é matemático, né? É matemático, é pesado. E normalmente ele começa a ser criado porque pós-desfile existe uma depressão muito grande.
Porque é uma euforia muito grande, né? Tipo, são revirando noites para entregar o desfile, tipo, de negociação com o fornecedor ao patrocinador, sabe? Sabe se vai agradar, De bloqueio de categoria, de como vai ser a entrega. Então, tipo, não é só a roupa. Show. Não é só o show. Enfim, envolve muitas coisas. E depois que aí aquele monte de entrevista, enfim, quando passa, eu fico mais uns 3 dias muito eufórico ainda, e buscando euforia, buscando aquela euforia. E quando cai duro. Tipo, eu não quero sair da cama, assim, é depressão mesmo, assim. E cansaço físico e tudo junto, mental, tudo. Total, assim, esgotamento total. E eu não sei, eu digo que é meio que depressão pós-parto. Porque a coleção, o desfile, é como se fosse colocar um filho pro mundo. É muita responsabilidade pra mim, sabe? Ainda mais no lugar hoje que a gente tá no mercado, tendo as referências que a gente tem, vindo de onde a gente vem, acessando uma elite paulistana, sudestina, que não é fácil, não é simples acessar, sabe? Tipo, no desfile da Missy a gente tem, de forma orgânica, de Sasha a Emicida, sabe? Que tá lá pra vir, porque pra mim muita responsabilidade gerar desejo nas pessoas de uma forma, através do meu produto, da minha moda, sabe? Então, eu fico denso. Assim, depressivo. Depois de colocar tudo tenso, denso e depressivo. Quantos desfiles você já fez? Físicos 4. 4. Uhum. Você gosta de desfile? Você acha que é um bom veículo de comunicação? Ai, infelizmente eu gosto, sabia? Ainda não tem um substituto. Não tem. Infelizmente? Infelizmente, porque te cansa. É muito cansativo. Mas é muito gostoso também, não é? É. E é um momento de muito conhecimento, de interação com as pessoas, não é? De troca, de aceleração de produção. Sim, não, desfile, você enxerga a sua coleção de outra forma num processo de fazer um desfile. Então, pra mim, é muito gratificante. Eu fazia 2 por ano, esse foi meu 4º desfile, e eu decidi fazer um só, por ser tão cansativo, sabe? Certo. Acho que tá bom, 1 por ano. Qual é o tamanho da Missy hoje? Número de peças, funcionários? Tem uma loja física? Tem 2 lojas físicas. Tem 2? Uhum. A gente abriu em novembro a segunda loja. A Miss tem 3 anos vai fazer 3 anos em agosto de operação comercial. Tem sócio? Eu tenho meu esposo, Sei. que hoje me ajuda. Ele é médico, eu fiz medicina também. Você formou? Não formei, fiz de medicina. Você conheceu ele lá? Não, conheci ele depois, através de amigo comum. Ele hoje é administrativo da empresa. Uhum. Então tudo passa por ele, virginiano, super tabelinha ali, certinho. Pode ser meu amigo, eu sou virginiano. Ele é virginiano. E eu sou aquariano, imagina. Nossa, virginiano, quer colocar o mundo lá dentro. O mundo no Excel vim dele. para servir o mundo, gente! O mundo tem que caber no Excel dele, senão não vai rolar. O mundo sou eu. E a gente forma uma dupla muito boa, assim, porque é extremamente Ele complementar. largou a medicina? Não, não tem como, né? Porque a gente precisa do dinheiro do salário dele ainda. Sim. Não tem como. Então, tipo, a gente não tem um investidor por trás, é a gente mesmo, sabe? Eu comecei a me sozinho, quando ele viu que eu precisava de ajuda. Na verdade, ele foi vindo aos poucos, sabe? Porque ele viu que tava crescendo e que eu tava me enrolando com questões de administração, questões fiscais e nota fiscal e tudo, enfim. Aí ele foi entrando, naturalmente. Que bom. Aí ele falou assim, você quer que eu entre? Meu, se tem uma pessoa que eu confio no mundo, é você. E eu confio mesmo. Ele é um cara que, enfim, a Júlia tá aqui, sabe? Ótimo. E ele foi entrando aos poucos, sabe? E hoje ele é peça fundamental para esse crescimento organizado que a gente tá tendo. Quantos funcionários você tem fixo? Hoje, 34. Nossa, gente. Tem 2 lojas. 2 lojas. Seu último desfile foi nomeado como Valor Latino. Explica um pouco pra gente do Valor Latino na sua visão e compreensão. Peraí um pouquinho. E também você fala... Não, isso aí mesmo. Você fala de um ponto de vista, assim... de que... assim, você dá a entender de que o Brasil não pode servir de referência para os outros. Explica esse seu ponto de vista. Não falo isso não. Isso é fake news. Mas, Não, que o Brasil não pode servir de referência. Tipo assim... Agora o povo fala, mas aí, vamos lá. Não, quando você fala o seguinte, fala o quê? Tô cansado da pessoa vir aqui, pegar o nosso verde e amarelo, a nossa paisagem e ir pra fora. Sem devolver nada pro país. Eu acho que uma questão... Mas a gente vai em Paris e copia tudo deles e não devolve. A gente quem? A geração antes de você. Exato. Tá. Obrigado. Então você respondeu. Eu reclamo disso, assim, porque o Brasil... Conta exatamente com as suas palavras. Mas você tem que deixar ele contar. Não, ele tem que falar a palavra dele. A questão do valor... Não, uma coisa se conecta com a outra. O valor latino com a sua pergunta. Exato. Porque é uma crítica mesmo do gringo que se apropria do que a gente faz o tempo inteiro,
da nossa estética, do nosso principal, sem devolver nada para a sociedade. Eu aprendi como designer de produto que a gente tem que devolver para a sociedade o que a gente tira dela. Então, né, eu acho que é o mínimo isso. Por mais que eu venda um produto de luxo, eu devolvo em reflexão. Eu não considero o cliente só quem consome o produto físico. Eu acho que a Miss tem um poder social hoje no mercado que estimula outras marcas. Eu ouvi isso numa conversa com o René, por exemplo, uma mesa lá que as pessoas falaram o quanto era importante que a Miss abriu espaços para que o cliente, o ouvinte do mercado de luxo, quisesse ouvir mais sobre a moda brasileira, naquele nicho, sabe? Então, tipo, existe um poder social grande por trás desse projeto que é o fato de não considerar o consumidor só quem pode pagar meu produto. Ótimo. Senão eu faria só um lookbook. Então, tipo, sabe? Entendi. A questão da apropriação é essa. O Brasil é muito rico em vários sentidos, de matéria-prima à mão de obra. É óbvio que eu vou me irritar com um cara que vem pra cá, pro Brasil, faz campanha, você copia, tira a nossa estética e não produz nada aqui, não compra matéria-prima aqui. Então, tipo, a minha questão é essa, assim. É do quanto as pessoas olham pro Brasil só como uma referência estética, sem olhar com profundidade para o que a gente tem de melhor. Que nós mesmos. Que são os brasileiros, né? Que são os produtores, que é o industrial, que é enfim... Que é o commodity. Mas ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, o agro que faz toda a commodity, manda o algodão para fora, volta, manda o casulo para fora, volta a seda pra gente. Manda a paina, a flor do algodão limpo, sei lá o quê. Não manda nem o fio, né? Pra fora, não manda o fio. Nem o fio. Manda a fibra, volta a jaqueta pronta. Quer dizer, é uma discussão não só de imagem, de quem vem aqui fazer uma campanha, Jaquemu vem aqui, ou sei lá quem vem aqui. Porque você é o nosso Jaquemu, sabe, né? Você não gosta dele? Não, eu acho ele um gênio da comunicação. Mas você não acha que é toda uma coisa do sistema geral? Assim? Da comunicação. Mas é isso. A gente é tão vira-lata, como o seu termo acabou de ser. A gente é sempre comparado um gringo o tempo inteiro. Então não existe nenhuma análise profunda sobre o meu produto antes da pessoa falar assim, putz, é o nosso Jaquemu. Mas por quê? Porque é um gay branco heteronormativo de calça larga, sabe? Fazendo não, um produto. Vocês são Exato, também. Porque pode ser bonito. Enfim, mas o produto em si, tipo, nada a ver. Não tem nada a ver. Tem sim, é um produto contemporâneo, solar, um produto jovem, sim. É uma alfaiatariazinha leve, sim. Entendeu? Eu acho que vocês dois são, ele mais velho que você, inclusive assim, não tem de idade, mas ele tá mais tempo lá ralando, sim. Né? E ele também fala umas coisas... Daquela coisa da lavanda, coisa do interior da França, ele tem muita uma questão do interior também, eu acho que sim, acho que se conecta nesse sentido. Não é um xoxo, seria mais pro elogio. Mas é que que a gente tem sempre que comparar alguém com alguém. Exato, isso me irrita. Sério. A gente só valida o brasileiro quando ele é comparado com um gringo o tempo inteiro. Não é gringo, a pessoa fala que eu era da Cláudia Raia. Mas tem uma energia mesmo. Todo mundo compara com todo mundo. É que essa coisa da comparação é mais pra você entender um pouco. Mas contextualiza, sim. Dá uma contextualização. A gente tem mania de querer colocar as pessoas em caixas, né? Encaixotá-las de uma certa maneira que fique mais fácil e palatável a compreensão. Porque se você pega a minha abordagem mesmo de construção, nem de produto, mas de ideia, por exemplo, Flávio de Carvalho. Isso, que eu queria puxar aqui maravilhosas coisas que você escreve dele. Porque ele é meu guia, sabe? E é um brasileiro. Que eu me orgulho do pensamento dele. Inclusive, eu acho que a gente vai amadurecendo também e entendendo. Eu reli parte do livro dele semana passada, quando eu, inclusive, coloquei no meu grupo, e comecei a discordar de muita coisa que ele falava também. Porque aí você vai até perdendo um pouco o encanto. Eu amo ele, tipo, ele é meu guia de pensamento. Mas você entende realmente a sua maturidade com o trabalho. Porque o que eu acho? Eu acho que hoje em dia, vamos explicar quem é o Flávio de Carvalho? É um artista, brasileiro, escritor, multidisciplinar. Sim, arquiteto brasileiro. Que tem até a vilinha lá nos Jardins da Lorena. Isso. E o auge dele foi anos 60, é isso? Anos 60. Aí quando ele apareceu de saia, acho que foi, né... 50 e poucos? Foi 50 e poucos. Porque ele fez um desfile, que ele usava uma saia. Ele fez uma intervenção, aparecendo de saia, enfim. Mas o pensamento dele de moda é sempre contextualizando moda como além de roupa, mas sempre falando de sociedade, o quanto a bebida e a viagem eram produtos de moda, enfim. E chegando moda como moda que é lifestyle. Infelizmente, com essa questão da influenciadora, da blogueira, a moda acabou vindo para uma discussão menos profunda, sabe? É muito varejo. É muito varejo e confundindo mesmo roupa com moda, que são coisas diferentes.
Mas enfim, é Mas isso. você sabe que quando você fala que Não, você ia contar do Flávio. reli o livro, eu discordo de algumas coisas, mas eu acho que isso é normal, sabe? É normal, Você evolui é. como pessoa. E o É, cara outra escreveu um cabeça. livro lá 60 anos atrás, outro- a sociedade mudou, não é mais a mesma coisa. Exatamente. Eu mudei como pessoa. Você lê bastante? Não, não sou muito de ler, não. Você gosta de fazer o quê? Imagina. Qual que é a sua Eu? É, Quero programação. TikTok. Eu amo TikTok. Mas só parece bagaceira pra mim, porque eu acho que o complexo do TikTok é que o algoritmo. Eu não vou fingir, gente, eu leio agora. Claro que Eu, não! eu leio muita gente. matéria. Matéria eu leio muito, mas livro, assim. Uma amiga minha até brinca comigo. Eu falo, começa a ler o livro, já sei qual é o final, já fecho ali no meio, acabou. Sabe? Já sei qual vai ser o final, já fechei aqui. No máximo, eu leio no meio de novo pra ver o que aconteceu. Tenho tempo. Mas o final eu já sei, então tá tudo certo. Mas o algoritmo do TikTok me conhece, assim. Então ele manda aquilo que eu gosto de ver. Me prende. O que você gosta de ver? Ah, Desfile de modelo antigo. não, também, mas menos, sabia? Eu acho que é barraco mesmo. Eu gosto de um barraco. Gosta? De ver um barraco. Dá uma desopilada no filme, É, né? exato. Gosto de um A barraco. gente foge da realidade. Mulher que vai. pegou o marido traindo, sabe? Umas coisas assim. Eu adoro isso. Vem cá, Ai, você como designer, qual é o maior impacto social que você espera trazer? O que você acha? O que é moda pra você? Eu acho que o maior impacto social que eu quero trazer é meio, talvez, demais pra mim me colocar nesse lugar, mas eu queria muito que o mundo enxergasse o Brasil de outra forma, principalmente como um país, como um place branding, falando de marca país, né? O Brasil ele é visto lá fora como um país que vende chinelo, nada contra. Os chinelos são vendidos brasileiros, mas eu acho que o Brasil merecia ser visto como um país que produz produto, produz serviço, produz marcas relevantes. Eu acho que o Brasil, ou ele é o commodity, ou ele é o chinelo, né? A gente estava falando sobre o agro, por exemplo, o quanto o algodão enfim, criado, produzido aqui, nem o fio, só o algodão mesmo, realmente plantado aqui e enviado para fora e lá é industrializado. Né? Nem o fio vai pronto. Então mas não é só um problema do agro, é uma questão também o problema é a desindustrialização do país, sabe? O Brasil ele se desindustrializou muito rápido. Muito. Mas também você não acha que tem dois lados aqui de uma mesma moeda? Tem a maneira com que o exterior vê o Brasil, mas tem também a maneira que o brasileiro vê o próprio Brasil. Sem O dúvida. brasileiro que vai pra Miami fazer enxoval de casamento. Exato. Merece. Nada contra. Você gasta o seu dinheiro da maneira que você quiser, sabe? Mas você não poderia muito mais valorizar o produto local? Mas é isso, né? O Brasil, ele... Gente, existe essa coisa de local, ainda vocês estão sendo muito nacionalistas. Não, eu acho que tem um fenômeno Ou da você é globalização. bom e você é bom em qualquer lugar. Tô sendo advogado do diabo aqui. eu acho que se você é bom brasileiro, você é muito melhor globalmente falando. Porque as dificuldades que você tem para ser qualquer coisa no Brasil e se destacar aqui, porque hoje o meu concorrente, por exemplo, não é o nacional. Eu quero mais que o cliente consuma o nacional. O meu concorrente é o internacional, que chegou aqui hoje parcelando em 12 vezes, sabe? Do Não, mas isso nada. que eu tô falando, nossos concorrentes também são todos os podcasts do mundo. Bastou que você fale inglês, para a pessoa sair do nosso e ir pro outro. Né? Mas assim, eu fico muito pensando, sabe, Iron, nessa coisa, por exemplo, dessa confusão da Shein vir produzir aqui, e todas as meninas mais sustentáveis, militantes, irem muito contra isso. E eu fiquei muito pensando, assim, qual que seria o melhor posicionamento. E se faz sentido, no mundo de 2023, a gente ter barreiras geopolíticas, geolocalizadoras, assim, quer dizer, achei um fenômeno. Você entra naquele site, ela é um TikTok, você não consegue sair. Nunca entrei, você O acredita? produto é uma meleca, o produto é muito ruim, mas ele tem uma inteligência ali por trás. Você que gosta de TikTok, você vai. Você entendeu? Então, assim, não é só pelo preço. E além do mais, tem gente que senta aqui, olha bem na minha cara e fala: você é uma patricinha por defender sustentabilidade. Sustentabilidade é elitista, eu tenho direito, eu quero Mas comprar. coisa de elite, de certa forma. Eu quero, mas não é questão de elite, o mundo vai acabar. Não tô só sustentável porque eu quero ser sustentável, só porque eu preciso. Porque eu quero é comprar tudo também, entendeu? Sim. Assim, mas a gente porque a gente. São valores contemporâneos que na minha geração, quando eu tinha 30, em 2000, a gente não tinha isso, né? Então naquela época, a gente ainda acreditava que o Brasil ia dar certo, que o Brasil não ia ser o país do chinelo, que a Gisele Bündchen ia levar a gente para todos os lugares, né? Então, a gente não tinha informação. Hoje em dia, as pessoas têm informação, Sim. né? Então, eu fico pensando muito se
eu falei com uma pessoa meio mais velha assim, eles querem o quê? Querem fechar de novo o Brasil pra gente só comprar coisa aqui dentro? Porque é isso que eles estão querendo fazer com a Shein? Quer dizer, aumentar o imposto? Quer dizer, eu não tô defendendo não, tá? Para as pessoas serem obrigadas a comprar. Quer dizer, a gente não pode Não, negar. mas a gente parte do pressuposto que a gente é global se a gente tem as mesmas. Se a gente tem as mesmas Condições. riquezas que os nossos principais concorrentes. A gente não tem. Tipo, Sobre financiamento de juros reduzido, por exemplo. Não tem como se me comparar com não, mas qualquer aí outra eles marca vão. gringa, porque eles têm incentivo para serem quem são. E no Brasil não se tem esse incentivo. É, Os juros é absurdo. Então, eu já não começo global aí. Você entende? A disponibilização da matéria-prima já te impede, assim, de uma maneira absurda. Exatamente. Questões de impostos, enfim. Então, O global meu já morreu ali. Então eu preciso ser muito melhor para poder ser perto de um global, sabe? Aí você fala, e você fala muito bem, fala com muita propriedade do agro. Qual é a sua versão do agro brasileiro? O que você acha? Assim, eu acho que a culpa não é do agro, acho que a culpa é do sistema. Sistema. Assim, enfim, o agro, ele é pop porque ele tem incentivo para ser pop. Se a indústria tivesse o mesmo incentivo, ela seria tão pop quanto o agro. Então, me incomoda viver de um país e o Brasil ser visto como uma fazenda do mundo. Isso me incomoda muito. O algodão é plantado aqui, o algodão é exportado e o veneno fica aqui pra gente. Então, tipo, é literalmente isso. Isso mesmo. É assim que funciona. E o Brasil se desindustrializou muito rápido, né? Ao mesmo tempo que o setor de serviços na nossa economia ele cresce, a indústria só cai. Tipo, isso, a gente não tem equilíbrio nenhum. A gente desindustrializou como se a gente fosse um país desenvolvido, e a gente ainda é subdesenvolvido. Então, não faz sentido o sistema e a falta de incentivo que a indústria tem. Sabe? Eles muito acreditaram complexo. muito na onda do offshore, né? Que era quando você teve e-mail, você teve a terceira globalização, que era você passava um e-mail e mandava suas coisas para vinha 100 mil camisetas da China para você. Fizeram offshore, agora estão fazendo reshore de novo. Os Estados Unidos está pegando tudo para produzir lá dentro. Essa coisa de offshore acabou com o planeta. A Dana Thomas fala muito bem disso no Ela é Fashionópolis. maravilhosa. Você conhece a Dana Thomas? Não. Fashionópolis, esse livro é Isso. maravilhoso. Ela tem um podcast também, ela é contribuinte da Vogue UK. E ela fala muito de Ela sustentabilidade, fez aquele processo de deluxe que ela termina o globalização. livro com o Adazlu, sabe? E Mas é isso, a gente tem que ser. Eu vi algum autor, até esqueci quem foi, um diretor de cinema, que falava isso. Se esse brasileiro é bom aqui, ele é o melhor do mundo. Porque se a gente fosse colocado em outro contexto, com outras referências não, mas com outro incentivo, sabe? Aqui é muito difícil fazer o negócio acontecer. Mas ao mesmo tempo ao mesmo você tem um tempo é comparar- laboratório tipo a Nova Caeiro que fez Nova o seu Caeiro. Belief, Que é nacional. que é nacional. E agora todo gringo E que quer ele- usar. Todo mundo quer usar. E fora esse, me aguarde. Não, você vai falar, mas Mas- eu amei. Não sei se todo mundo sabe, aquela folha. Conta um pouco da sua. Porque foi A Belief, né? foi a sua iniciativa sustentável mais aparente, né? Na verdade, Que essa folha, que é mas que nem foi comunicado como sustentabilidade. Eu comuniquei como estética, como inovação. como inovação estética e principalmente por ser um produto que está sendo. Você gostou da qualidade? A gente está em teste. Sei. Tá em teste. Melhorou muito, mas eu acho que é um material promissor, sem dúvida. Sem dúvida. É uma folha de quê mesmo? É orelha de elefante, é uma planta tropical. É lindo. Como designer, se você compara a sua primeira coleção e a sua última coleção, como você vê o seu processo de maturação? Acho que a gente vem construindo uma maturidade mesmo de produto, mas também de acesso. Acesso à grana para poder fazer algo melhor, porque eu lancei o que eu conseguia lançar, o que eu tinha dinheiro para lançar e o que eu tinha acesso para lançar. E tem aquela regrinha, né? Quando você tiver um produto 70% pronto, você lança, não espera ficar 100% porque não vai ficar. Eu lancei com 30% pronto. Então era um produto Make horroroso. it until you make Era um it. produto ruim, mas era o que eu podia fazer. Sim. O produto era ruim, sabe? O tecido era bom, porque desde o início eu comecei com parceria, mas o produto era ruim, o acabamento não era bom. Mas era o que eu podia fazer naquele momento. Então, hoje o produto, assim, é impecável. Você pega um blazer nosso, pega um blazer de qualquer marca gringa, fazendo uma referência de acabamento, é tão bom quanto. Deixa eu falar. E quais são os melhores tecidos brasileiros? A seda nacional, né? Você compra aqui.
Depende, a seda uso mista, tem uma parte importada e tem uma parte nacional. A seda do Brasil, ela é considerada a seda mais branca do mundo. Branca? Branca. O que é isso? Não, branca de cor. Ah, Porque ela é feita da moreira, e a moreira é o que, enfim, o bicho criado na moreira, e ela produz a seda mais branca, o fio mais branco. Por isso que a Hermès compra essa seda para estamparia, por exemplo. Então, tipo, a parte de estamparia de seda, a gente usa essa seda, esse fio. A gente tem um parceiro, enfim, mas tá muito difícil comprar. Tá cada dia mais difícil comprar essa seda. sei. Você consegue segurar o... Já é o tecido ou é o fio? Não, a gente consegue conectar o fio à indústria que faz o tecido, a tecelagem. Então tem Que é o parte... mês da Hermès. O fio, eles compram da Hermès e Dior, né? Acho que Dior também, eu acho. Compra, Então a gente compra Mas aqui... eles fiam lá fora, né? Fiam lá fora. Eles compram só... Tô em dúvida agora. Eles compram o fio. Acho que compram o fio aqui. A Barata... Eles compram caso. Não, acho que é o fio. Compra o fio. Fornece o fio já. Precisamos saber, precisamos investigar Eu isso. preciso Não ver dá mais pra- Tá, o que mais que é bom aqui? Como eu te falei, o algodão mais rústico, a fibra é curta, então ele dá você não consegue fazer, não existe aquele algodão próximo do pima ou do egípcio, mas ele tem uma relevância para tecidos mais grossos, não tão finos, é um algodão ótimo. Existem os O algodões, que você faz com o algodão mais grosso? Calça, paletó? as partes mais, Tá, as partes resistente. mais resistentes. Tá. Tem o algodão naturalmente tingido, né? Naturalmente colorido. Você usa aquele da Paraíba? A gente usa. Sei. Na verdade, porque como o meu parceiro é a indústria fala, eu uso, esse aqui, não, me apresenta. Sei. Inclusive, um ficou bem ofendido comigo. Eu falei, manda nota fiscal pra saber se é esse. Daí, tipo, o industrial, falou assim, não, é porque eu uso tal fio, mas me manda nota fiscal, sabe? Você quer garantir? Quero garantir, mas eles ficam, você não quer? Então tá, sabe, é indústria. Você tem que ficar naquele jogo com a indústria. É difícil lidar com o industrial brasileiro, né? Ele é outra cabeça. Na verdade, agora eu tô bem mais contente porque essa geração desse industrial tá se aposentando e os filhos estão tomando conta. Então você já percebe que o Brasil tá vindo com outra indústria. Eu tenho cases bem legais, assim, de avanço com a indústria, da indústria têxtil. Porque os filhos estão tomando conta, os filhos vêm com outra cabeça, os filhos estudaram, sabe? Enfim, tem uma cabeça mais voltada à inovação, entende as questões de sustentabilidade, coisa que os pais talvez não valorizassem tanto. O industrial, enfim. Mas se tem alguém que se lasca nesse país, é o industrial, né? Né? Muito. Na pandemia, isso foi prova viva disso. Enquanto a maioria das marcas brasileiras são terceirizados, né? A mão de obra é terceirizada, o tecido, enfim, você faz triangulação. Agora, quem fabrica com esse monte de funcionários CLT faz o quê? O grupo ou a marca só deixa de comprar. Não vou comprar. Mas e aí? E como que vai ser aquele monte de funcionários CLT? Então, se tem alguém que se lasca nesse país, é o industrial, sem dúvida. Por isso que eles são tão carrancudos. A gente tem que olhar todos os lados. Tem que olhar. Eu tenho esse olhar, Tem sabe? que olhar Eu sento pra almoçar com eles. Eu acho que eu vi pouco isso assim no meu mercado, dos estilistas que realmente têm contato e conhecem as dores também do industrial. Até pelas visões políticas deles. Porque Nunca vi um estilista falar que foi sentar almoçar com eu almoço bastante com eles. Eu amo. Claro, depende deles, né? Porque eu amo a indústria. Não só porque eu dependo, porque eu amo a indústria. Eu amo ver o tear, sabe, ativo. Sei. Eu gosto. E você acha que a sua contribuição ajuda eles a melhorar o produto, né? Eu vou te dar um exemplo claro disso. A gente fez Premier Vision em Paris com uma parceria com uma indústria e eles tiveram 3 bases nossas, desenvolvidas pela Missy com eles, em colaboração, que gerou desejo em Loro Piana, Max Mara e Isabel Marant. Então eles estão fechando negócios hoje com o mercado internacional por causa de bases que a gente construiu juntos. Em seda? Não. Algodão. 100% algodão. E falando do mercado internacional, planos? A gente tá aos poucos, né? É que tem tanta coisa pra construir aí. Vende e-commerce? Vende. Fora do Brasil? Vende. Inclusive o Japão está sendo um consumidor relevante do nosso e-commerce. É engraçado. É e-commerce próprio? É próprio. A gente você tá não tem Farfetch também. Ponteio, uma coisa dessa assim? Não. Farfetch, não. Farfetch sim. Farfetch sim. E o nosso e-commerce próprio. Eu veria muito seu show na Coreia.
Os coreanos, assim, eles gostam dessa coisa muito bem feita, muito bem costurada, cortada, as bolsas de shape super diferenciados. A Coreia, a gente acabou de sair na Monocle. Vocês conhecem a eu Monocle? vi. Que é a segunda vez que a Miss sai na Monocle. Tipo, Sei. eles quase não existe marca brasileira na Monocle. A gente tá dividindo página ali, metade da página é Miss, aí na outra metade se divide em 3 marcas, tipo Bold, New York, Uniqlo. Então, tipo, a Miss teve um puta destaque nesse mês. E alguma entrevista, matéria da Monocle, eu vi que os principais consumidores de produto sustentável é a Coreia. Muito louco Eles isso, são né? incríveis, São cara. Tem incríveis. maneiras. São. Quando você analisa os designers coreanos e tal, eles fazem um barulho em termos de estética, Faz que é algo mesmo. incrível. E tá tendo um puta incentivo também do Tá. governo, né? Tem, Eu eles têm uma tava- coisa da indústria cosmética, acho que o padrão de nível Eles ali, criaram é. um espaço físico Criaram. incrível na Coreia, como se fosse uma bienal fixa, só para designers novos apresentarem os produtos. Eu te dizia, até por exemplo, se você vai ver no Netflix as séries coreanas, o tanto que eles amam moda, 80% estão focadas na questão da estética, da moda e do jeito que eles são vistos pela sociedade de acordo com a maneira com que eles se vestem. Mas eles são menos deslumbrados que os outros asiáticos. Não. Negócios são também. Em relação à marca, não. Eu acho que eles estão mais ligados. Eu acho que eles têm mais profundidade no consumo, Eles têm sabia? mais profundidade no consumo. Se você, por Mais exemplo, antigos no consumo. sim, os japoneses eles analisam muito mais a qualidade, a história do. O japonês não gosta de logo. A grande maioria que eu gosta conheço de quê? de logo. Logo. Sei. Já o chinês é logo sem estereótipo, né? O logo coreano é bem mais discreto. Bem mais O logo discreto. ele é muito para país em ascensão, né? Ah. Então eu acho É que entrada, é entrada, tipo, eu vejo muito isso na própria elite brasileira, assim, de querer consumir algo que tá escrito ou que valide esse consumidor de alguma forma e contextualiza ele naquela roda cultural que ele, enfim, que ele nunca vai poder comprar, ele vai ter que estudar para poder ser. Dentro da filosofia do luxo, né, a gente diz que a maturação do consumo ela acompanha a maturação social. Na verdade, quando você considera a China, por exemplo, que é o perfeito exemplo disso, a China vem de uma dificuldade financeira de anos atrás enorme. De repente, eles começam a ter dinheiro. Então, assim, quando você começa a enriquecer, você precisa demonstrar para o outro que a sua família ou a sua vida está indo muito bem. E a partir do momento que a sua família vai se desenvolvendo, vem outras gerações, a questão do logo e do visual, de demonstrar, já não é mais importante. O seu gosto pela moda, ele vai se maturando de uma maneira onde eu não preciso mais mostrar para o outro, quem conhece, reconhece, então para mim isso é o suficiente. E sabe qual vai ser o ápice? Eles produzirem e consumirem os próprios produtos. Eu acho que o governo já está fazendo isso em Xangai, com a Semana de Moda de Xangai. O ápice desse consumo vai ser o chinês olhar para dentro, sabe? Sim. Porque ele não vai precisar mais provar. Porque é exatamente o que você falou. Esse é a trajetória da ascensão social, né? E a ascensão da indústria também é essa. Eles copiam, que chama a hora eles sabem fazer melhor que a gente. Mas Todo os mundo carros, avisou. Todo mundo avisou aqui. Eu gosto muito da indústria de carros, assim. Eu acho que a indústria de carros também. é um ótimo exemplo. Depois... Eu tenho um livro pra te emprestar, que nos anos 50 a moda vestia os carros. O Dior fazia banco de carro. Olha só. Vai. Eu sempre fui louco por carro, Sei. desde pequeno. E eu trabalho muito a moda como abordagem do carro. Eu fiz design de produto, e no IED é muito forte em carro, por exemplo. Então, Muito. eu adorava isso, Ferrari, porque... E a construção... Até a evolução do produto. É meio que como se fosse um facelifting de uma coleção para outra, sabe? Eu não vou apagar aquele produto e fazer outro do zero. Eu vou melhorar meu produto. E a indústria do carro tem mais essa abordagem do que a moda zero. Então eu sempre olhei para a minha moda muito como a indústria do carro olha para o carro. E falando de ascensão de indústria, na China, o carro chinês é isso. No Brasil, hoje, tá ganhando um mercado absurdo. Os carros chineses. Então eu sempre gosto de relacionar esse consumo do carro, sabe, com o consumo de moda. Eu acho eles muito próximos, muito E aí parecidos. eles têm uma indústria muito eficiente. Muito, assim, e você vê o reflexo nas ruas, assim, às vezes, né, eu saio de casa, do meu apartamento e tal, e eu começo a olhar, porque como eu tenho uma relação com carros, eu começo a olhar os carros que estão estacionados na minha rua. Outro dia eu saí do meu prédio, eram 8 carros chineses que eu não fazia ideia de que carros eram. É mesmo. Mas assim, em termos de estética, Lindos. deixaram a Europa pra trás. Né? E tecnologia. Então, eles estão só começando. Amor. Tecnologia estão só começando. Já foi lá, Iron? Não. Ai, tem vontade de ir. Também tem. Escuta, vamos falar um pouco de moda e política? Eita. Você viste a primeira dama? Eu não vesti, gente. Ela é minha cliente. Ela, Assim, ela já era. Ela foi
Eu encontrei ela na Miss, a gente trocou, muito legal, assim, como pessoa, a gente teve uma troca super boa, ela falou que queria usar uma moda que tivesse significado, que falasse de Brasil, e por isso que ela procurou a Miss. Sim. A primeira entrevista dela, que foi o bafafá da camisa de seda de 2.000 e poucos reais, que, enfim, viralizou como chamada de tudo quanto Foi é bom pra você? matéria, vendeu, esgotou. Escutou? Uhum. Depois fala que petista é pobre, né? Quantas camisas você tinha daquela? Mas é verdade, gente. Pô, Quantas camisas você tinha daquela? tinha 30, eu acho, não tem que ter pouco estoque. Sim, esgotou. Eu até brinquei com a Silvia Braz uma vez. Falei assim: olha, se tem uma pessoa que vende mais que você, é a gente. Não sei se ela vai lembrar disso, mas eu falei isso pra ela no desfile, pra Silvia. Pelo menos vendia, né, Iron? Pelo menos vendia. Agora exato. você continua vestindo ela? Como é que é? Não, ela é cliente, então, tipo, ela tem a vendedora dela, ela é atendida por um cliente, por um vendedor na loja, assim, tá tudo certo. Eu não faço roupa pra ninguém. Sei. É incrível isso, porque tem muita gente que quer que eu faça agora vestido de noiva. Quer? Então Você não procura. quer? Não quero. O meu papel é com a indústria. Meu papel é com a indústria. Meu papel não é ficar fazendo roupa pra madame ali em cima de um altar, sabe? É diferente. Entendi. Cada um na sua. Cada um na sua. Desista do seu Gosto vestido, tá? Você me Desista. apaga. Você acabou de perder o cliente. Iron, que amo, eu gosto. Gostei do Iron. Porque ele. Sei, Iron. Porque ele pega e fala mesmo. Tem gente que não tem opinião, Não. né? Você deve Às vezes que a causar, gente hein? olha, Você deve assim, causar. Mas você acha? Eu tô achando que eu tô super leve hoje, você tá achando que eu tô causando? Não, você deve Ô, Júlia, eu tô causar. causando? Júlia tá aqui pra mim. A Júlia não gritou O aqui que que eu ainda. faço pra ele causar? O Will que manda ela. O Will, Deixa assim. eu tava até zoando. Que o Will, assim, o Will, ele é meu marido, ele fala assim: Júlia, vai lá. Se ele falar demais, você dá uma puxada nele. Mas tá de Mas boa, você né? fala super bem, você tem que ajudar a gente a educar o consumidor, as pessoas, a geração já mais nova que você, tem muita gente estudando ainda, né? Eu acho que você é um menino que não é deslumbrado, eu acho que você gosta da coisa de verdade, eu acho que Eu amo o que eu fiz. assim, você tá dentro, mas você vê que o discurso não te engole. Por mais que eu não concorde com tudo, talvez que você Sim. fale, ou que as pessoas não concordam, eu acho que você é uma pessoa que traz esse refresco novo, assim, que olha, esse é meu trabalho, eu gosto da indústria, eu tô fazendo isso, acabou, entendeu? Né? Não é aquela coisa romântica. A gente vê muita gente onde as pessoas têm medo de se posicionar, né? Ou também nem sabe, talvez, se posicionar, Eu né? já nasci me posicionando, de onde eu venho, de como eu fui criado, já foi um posicionamento, sabe? Então não tem por que ter medo. A minha história já é o meu posicionamento. Eu não Você tá tenho vestido posicionamento. de Missy? Tudo Missy. Sei. Que é a Missy? Qual que é o estilo da Missy? Eu acho que a Miss Transit tem muitas pessoas, assim, muitos estilos, mas É só feminina Missy? não é feminino e masculino. Tá. Acho que tem uma coisa ali do cafetão do interior, tem uma referência ali do Reginaldo Rossi na minha estética. Tem, gente. Tem. Tem. Sabe, tipo, se Esse isso vai, marrom, por se exemplo. isso Marrom com azul. se isso vai espantar cliente, tem, sabe? Mas eu acho que e tem uma questão, uma referência do modernismo, assim, estética, que É um pra quem gosta do crash com o movimento. Reginaldo Rossi. Mas pra mim isso é Brasil, Tá sabe? certo, é isso mesmo. Misturar essa estética. O modernismo no Brasil foi extremamente elitista. O modernismo é um erro de escala gigante. Brasília é um erro de escala. Não foi uma cidade feita para as pessoas. Uma cidade feita para carro. Eu acho que por mais que a estética modernista sempre me encheu os olhos, eu sempre olhei com crítica para o modernismo, porque Ela não é humanitária. não é humanitária. Então, eu acho que a Missy, ela mistura essa estética modernista visual, mas com o Brasil de onde eu venho. Sei. Que ele é terra, chão. Quente. E, por exemplo, essa coisa do Brasil Core, vamos falar. Enfim, a gente caiu nessa, a gente vendeu mais do que a gente já vendia. Você? Boné. Porque eu faço isso Esse antes boné de... vende? O quê? Sim, esse boné é esgotado, já esgotou de novo, é bizarro. Ah, eu achei que era um brinde. Não. Pré-venda do boné. Pré-venda do Já boné é absurdo. vendeu pra pré-venda. Mentira. E tanto Isso e a Bolsa Galão também, fila de A espera. Bolsa Galão. E tanto... Quer dizer que a Missy é um sucesso de verdade, viu, gente? Não é blá blá blá. Sucesso Até a econômico. Rosalia usou o boné quando veio pro Brasil. Quem? A Rosalia. Rosalia, eu vi. Mas eu achei que era um brinde que você dava, assim, pra uma pessoa. Não. Meu filho, Quanto custa esse boné? tudo ali é pago. Vamos vender, quanto custa? Eu nem sei preço de coisa. Ai, eu tenho medo de falar. Tem medo de falar. Gente, olhem lá no e-commerce, podem encomendar o de vocês. É. Olha, o diretor tá ali falando que já acabou faz tempo, mas eu vou esticar Sério? só um pouquinho. Nós temos é. duas últimas perguntas. Temos as duas. Vai, faz a Sim. primeira. Ah. Ih, ele já falou do livro. Não, ele vai falar do Mário de Andrade. Que a gente tem assim, um livro ou um Sim, filme. mas ele falou o autor, não o nome.
Pensa Ah, tá. assim. Ele falou que a gente tem uma pergunta que é assim: qual que é um livro ou um filme, ou os dois, se você quiser, que você quer deixar de indicação para as pessoas, que você acha que pode abrir a cabeça das pessoas, levar conhecimento? A Moda e o Novo Homem, do Flávio de Carvalho. Flávio de Carvalho, eu Mário de Carvalho. É. Mário de Andrade. Eu Dois falei Mário de livros? Andrade. Um só. Flávio de Carvalho, Esse seria um a livro, moda e filme. Flávio de Carvalho, a moda e o homem. A Moda e o Novo Homem, acho que é A esse. Moda e o Novo Sim, Esse e é a o título. outra questão seria qual o seu hábito pessoal mais sustentável? Sério? É isso aqui. Essa camisa, ela manchou. E eu não vou comprar outra, entendeu? Foda-se, eu vim com ela manchada mesmo aqui, ó. Eu acho que esse é meu hábito mais sustentável. Tá vendo? Eu não vou desfazer da minha camisa porque ela manchou. Eu fiquei pensando isso no carro. Falei, gente, não vou. Camisa Manchou linda com quê? dessa. Manchou com quentão na festa da Way. Agora, Sei. semana passada. Eu acho que isso é super sustentável. Eu acho que você olhar pro produto e falar... ele serve a mim. Ele não serve às pessoas. Sabe? Tipo, se eu sei que esse produto é novo e que eu acabei de tirar ele da loja e ele manchou, eu vou descartar o produto? Eu não vou. Eu vou usar ele manchado. Tá aqui, ó. Tá ótimo. Bem, Perfeito. porque é tão forte, hein? Manda Porra, conta. não dá conta com o Dando. Aqui, Dando, ó. A mancha aqui, ó. Dando, você estragou a camisa. Agora pode mandar umas celebridades aqui pro nosso podcast. Eu quero usar ela, sabe? É isso. Escuta, A Moda e o Novo Homem. Em 1956, o arquiteto e artista plástico Flávio de Carvalho escreveu uma série de artigos para o Jornal Diário de São Paulo, intitulados A Moda e o Novo Homem. Leio, eu vou ler. Sabia que eu não li esse livro? Você vai gostar. E ele criou o New Look de verão, que era o look da saia dele. Exatamente. New look de verão. Dá pra ver mais um pouquinho essa imagem. Essa imagem todo mundo conhece, né? Essa imagem. Teve a exposição do Flávio de Carvalho lá no Sesc Pompeia, não sei se tá tendo ainda. Eu fui assistir, O maravilhoso. Daniel Landes até pintou essa imagem, um artista brasileiro que eu adoro o trabalho. Adorei a sua. Ó, gente, tá vendendo por R$29. Vocês podem comprar, tá bom? O livro, muito obrigada. E assim, a última questão é, sendo alguém de posicionamentos super bem definidos e tal, que tá dentro da moda, você tá o quê? Há 10 anos, digamos assim? Moda, né? Mas tá em A 2018. Missy tem... 5. Meu TCC 2018, né? Então eu lancei a Missy 2018 e fiquei um ano sem fazer nada. Tá. Então, tipo, operação comercial de marca mesmo, a gente tem... Vai fazer 3 anos em agosto. Porque eu entendi 2008, nossa. É muito recente a marca. Quer dizer, o Aero é um furacão, produto da pandemia, assim, que você estourou. Literalmente, foi tipo a primeira loja, enfim, foi na pandemia, a obra na Você é pandemia. da geração pandemia, o Renner é da Sou. geração pandemia. Ele também. E que é uma geração que vem com um discurso ótimo. Pra quem tá começando agora, então, qual seria o seu conselho mais valuable? De maior valor. Eu acho que Obrigado. Eu acho que olhar pra sua verdade, assim. Eu acho que esse é o maior discurso. Se você não tem verdade, desiste, então. Porque é verdade, porque pra mim é isso. Se a pessoa não tem muita referência, não tem muita verdade, dá Procura uma referência. sacudida, procura, se tem que encontra. procurar, tem que se se encontra encontrar. primeiro antes de fazer qualquer coisa. Isso mesmo. Acho que é isso. Ou vai se Perfeito. encontrando enquanto vai fazendo, né, Iron? Porque também. Você mas encontra é perda de tempo 70%, 70%, não é isso? A meta? Tem que ter 70%? Se tem 70% Se tiver encontrado. 30% já solta. Ah, então basta. Negócio de 70 no Brasil não cola. Gente, finalmente eu consegui trazer o Iron, né? Parabéns. A gente não brigou. Gosto Iron. mais dele ainda agora, já gostava de longe. Que bom. Fico feliz. Siga o canal do Iron no Instagram. Já aposentei esse negócio já, eu acho. Nossa, você falou não. Eu sou vou sua parar. cliente, eu sou sua Não, cliente. hoje eu encontrei uma mulher de Sinop na loja, no Cidade Jardim, que eu passei lá hoje cedo, e ela tava falando que viu, eu fiquei super feliz, de Sinop. Ela falou assim, nossa, Aron, continua o canal, tô adorando, nunca imaginei de ter leitor de Sinop. Eu, Bujondoran, por favor. Muito obrigado, Heron. Gente, o Iron agradeço, não publicou nada hoje no canal. Ele publicou faz. Olha, olha, 1000 pessoas viram. Ele publicou segunda-feira no canal. O Will pediu pra eu parar. Culpem o Will. Ele tava se expondo demais. Minha Marlene Matos, eu chamo ele de Marlene Matos agora. Ele te gosta, assessoria? Ele te gosta? Não, o Will é meu marido. Ah, o Will! Alexandre. Acho que achei que era o Will. Você tem que entrevistar o Will daqui a pouco. É. Obrigada, Iron. Obrigado, Sucesso. obrigado. Gente, obrigado e parabéns pela Obrigada, iniciativa. Obrigado.